Adivinhe que lugar é esse? Flórida ou Queensland, na Austrália? Nenhum dos dois. Essa é Jurerê Internacional em Santa Catarina. E não, isso não é um condomínio fechado como Alphaville em São Paulo, mas sim uma área onde qualquer pessoa pode circular livremente. Eis o que eu chamo de Brasil 2.0. E esse não é o único exemplo de Brasil 2.0. Há vários outros espalhados pelo país. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 5 deles. Um deles não é apenas um bairro, mas uma cidade inteira, onde eu vou mostrar até mesmo a periferia. Como são esses lugares da perspectiva de quem já morou no Canadá, na Austrália e passou por vários países desenvolvidos? Será que esse Brasil 2.0 é mesmo comparável às cidades do Canadá e da Austrália? Será que o futuro do Brasil é ter cada vez mais ou menos cidades desenvolvidas? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Bem-vindos ao canal Rafael Scapella, like e inscrição, você não pede, você conquista. E antes de mostrar o primeiro lugar na lista, aqui vai uma consideração. Eu só vou mostrar lugares por onde eu passei até o momento, ou seja, só na região sul e sudeste. Há sim muitos lugares maravilhosos em outras regiões do Brasil. Eu até peço que vocês deixem sugestões aqui nos comentários. Infelizmente, em 2020 e 2021 eu não pude visitar muitos lugares devido à pandemia, mas na próxima visita ao Brasil eu vou sim visitar pelo menos as regiões Nordeste e Centro-Oeste. Podem me cobrar. Ok, vamos começar com Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Eu já mencionei Campos do Jordão lá no meu outro canal, em 2018, quando eu fiz esse vídeo sobre lugares de primeiro mundo no Brasil. Mas, de lá pra cá, eu visitei a cidade mais 2 vezes e fiquei mais tempo por lá, e logo eu tenho mais algumas observações. Por estar próxima a São Paulo, a cidade conta com muitos turistas em potencial. Aqui há muitas atividades, muita natureza e muito chocolate também. Devido à sua altitude, de fato, Campos do Jordão é o município com maior altitude em todo o Brasil, aqui é mais um lugar onde vemos a araucária em seu habitat natural. Num passado distante, essas árvores cobriam uma área muito mais ampla, enquanto que hoje elas se concentram mais na região sul e um pouquinho em Monte Verde, Minas Gerais e em Campos do Jordão. E não dá para dizer que Campos do Jordão como um todo é uma cidade desenvolvida. Capivari e algumas áreas residenciais são muito esteticamente agradáveis e contam com uma boa infraestrutura e segurança. No entanto, basta se afastar um pouco dessas áreas para se deparar com uma urbanização precária. Muitas ruas também são todas remendadas, sem contar a fiação exposta que desvaloriza a estética do lugar. Não me entendam mal, essas são críticas construtivas à cidade. Como vocês verão em breve, outras cidades no Brasil já resolveram esses problemas. Ok, aí você olha para cá, todos esses fios aqui, outra coisa bem típica do Brasil, essa gambiarra que dá um mau aspecto, podia ser subterrâneo. Quando Campos do Jordão investir mais na questão de estética e infraestrutura, a cidade certamente ficará mais atraente ao turismo, que é sua principal indústria. E de fato, comparando 2014 a 2021, eu já notei algumas melhoras estruturais e estéticas na cidade, como a construção do Parque Capivari e a transformação da Avenida Macedo Soares. Conclusão: Campos do Jordão tem partes bem desenvolvidas, mas a cidade como um todo não é o que chamamos de primeiro mundo. E nota, alguns dirão que o termo primeiro mundo é um termo obsoleto, e pode até ser, mas nas buscas do Google esse termo em inglês e em português é muito utilizado, mais utilizado que o termo desenvolvido, então eu vou usar ambos os termos aqui nesse vídeo. Agora vamos falar de uma capital, Curitiba. Eu já visitei Curitiba várias vezes, mas no início de 2021 nós resolvemos ficar por aqui 3 semanas, em parte para fugir do calor em outras áreas do Brasil. Sim, em Curitiba faz calor também, mas devido à sua altitude de 900 metros, o calor não é tão intenso como no litoral. Sem contar que as noites aqui também são mais frescas. E o custo-benefício de Curitiba é ótimo para nômades digitais. A parte hotéis bons e bem mais baratos que São Paulo, sem contar as várias opções de cafés para quem gosta de trabalhar num ambiente mais descontraído. Como um todo, Curitiba não é uma cidade de primeiro mundo, digamos, o que já é de se esperar de uma grande cidade brasileira. Há muitos moradores de rua no centro e há também urbanização precária em algumas áreas.
Sem contar a questão da segurança, já que de acordo com o IBGE, o índice de homicídio aqui é mais alto que em São Paulo. Lembrando, claro, que essa violência é localizada. Infelizmente, esse lado negativo não dá para ignorar, mas vamos falar de mais algumas coisas positivas. Os parques em Curitiba deixam no chinelo muitos parques de cidades europeias. O Jardim Botânico, os parques Tanguá, Tingui, Barigui e outros contribuem muito para a qualidade de vida na cidade. Caminhando pela periferia da cidade, eu também notei uma enorme diferença comparado com São Paulo. Como eu disse, é claro que há áreas precárias e perigosas em Curitiba, mas enquanto que na periferia de São Paulo o padrão é isso aqui, em Curitiba, na periferia, o padrão é esse aqui. Conclusão, Curitiba tem bairros e áreas bem desenvolvidas, mas seria um exagero dizer que a cidade como um todo é primeiro mundo. Agora eu citaria Balneário Camboriú, mas eu não vou me estender muito aqui, pois eu já fiz um vídeo dedicado só a essa cidade em janeiro de 2021. Aqui vai uma atualização. Desde que eu postei esse vídeo no início de 2021, algumas coisas boas já aconteceram. Por exemplo, as obras de extensão da faixa de areia já foram iniciadas, algo que vai resolver o problema das sombras de prédios na praia. Quem quiser saber mais, dê uma olhada no canal Fala JC, com quem eu fiz um collab no meu vídeo sobre Balneário Camboriú. E agora vamos falar sobre Jurerê Internacional, no norte da ilha de Santa Catarina. Como eu mencionei no início do vídeo, sim, com essas ruas e casas, Jurerê Internacional poderia facilmente ser confundida com lugares na Flórida ou na Austrália. É claro que essas são moradias de luxo, mas a diferença aqui é que nós não estamos num condomínio fechado, como seria o caso se estivéssemos em São Paulo ou no Rio. Qualquer pessoa de baixa ou alta renda pode frequentar a praia de Jurerê e caminhar pelo bairro admirando essas belas casas. E eu confesso que eu me surpreendi com o Jurerê Internacional. Afinal, alguns anos antes de ouvir falar de Jurerê, eu imaginava que um lugar assim no Brasil teria que obrigatoriamente estar num condomínio fechado e patrulhado por muitos seguranças. Claro, há câmeras de vigilância e policiais atentos por aqui. No Open Shopping, por exemplo, a polícia tem até mesmo um ponto de vigilância remota, bem ao lado do Café Cultura, o meu favorito em Florianópolis. Jurerê Internacional é um dos lugares assim que eu chamo de Brasil 2.0, porque o lugar é muito top, muito. Nós nos hospedamos em Canasvieiras, na praia vizinha de Jurerê. Canasvieiras não tem todo o luxo e glamour de Jurerê Internacional, mas ainda assim é um lugar ótimo, sobre o qual eu já falei lá no meu outro canal. Quanto ao resto de Florianópolis, assim como Curitiba, há lugares bem desenvolvidos e outros lugares um tanto largados, digamos. Muitos moradores de Florianópolis comentaram no meu último vídeo reclamando sobre o trânsito que só piora na ilha e também a chamada favelização de certas áreas devido ao crescimento descontrolado. Das cidades mencionadas até agora, Balneário Camboriú é a que mais se aproxima de uma cidade de primeiro mundo como um todo. Já as outras, digamos que são cidades que têm apenas bairros, áreas e lugares de primeiro mundo. O que de certa forma é um retrato do Brasil como um todo, um país que é rico e pobre ao mesmo tempo. Mas agora vamos conhecer uma cidade, na verdade uma dupla de cidades que, assim como Balneário Camboriú, se aproximam muito de cidades em países desenvolvidos. Não é uma cidade na beira da praia e nem uma cidade com arranha-céus altos. É uma cidade bem mais pacata e com um ritmo bem diferente. Gramado e Canela. Gramado é como se fosse Campos do Jordão, só que maior, mais bonita, mais desenvolvida, tipo um Campos do Jordão 2.0, ou melhor, um Brasil 2.0. Quando eu cheguei no final de março, a cidade estava em lockdown e dias depois reabriu parcialmente. Os parques continuaram fechados, o que foi uma pena, mas felizmente há muita natureza dentro e nos arredores de Gramado e Canela. Eu já me sentia num parque só de caminhar pelas ruas arborizadas e repletas de araucárias e casinhas parecidas com aquelas que vimos na Polônia.
Já a igreja de Gramado e principalmente a de Canela são bem parecidas com igrejas em países de colonização inglesa. Falando nisso, Gramado começou com a colonização de portugueses, alemães e italianos. Antes desses imigrantes chegarem, essas terras já eram habitadas por índios caingangues por séculos. E antes dos seres humanos, a Araucária angustifolia já habitava essa região desde a época dos dinossauros, e é por isso que essa árvore é considerada um fóssil vivo. Lembre-se disso na próxima vez que você saborear o pinhão, uma delicadeza típica do sul. Chegou a hora de visitar a periferia da cidade, que é bem mais bonita comparada com Campos do Jordão. Comparar com a periferia de São Paulo em termos de estética e segurança é covardia, eu sei. Mas é um erro achar que isso é só devido à diferença de tamanho entre as duas cidades. Ao viajar de São Paulo a Curitiba, você pode observar várias cidadezinhas e vilas na estrada, lugares pequenos que são desnecessariamente feios e precários. Ou seja, o fato da cidade ser pequena não quer dizer que será bonita. O povo por aqui também parece ser bem amigável. Uma senhora até nos deixou cortar caminho para a rua de trás, passando pelo quintal dela. Sim, nessas 2 semanas aqui nós notamos que as pessoas são bem receptivas e educadas. No trânsito, carros param na faixa de pedestre. Pode parecer trivial de mencionar, mas lembre-se que em muitas cidades do Brasil essa moda ainda não pegou. Quem já ouviu falar na teoria das janelas quebradas talvez entenda porque é mais fácil se comportar num lugar assim do que num lugar assim. Pois é, a beleza urbana importa. E ao contrário de Campos do Jordão, aqui os cabos elétricos já estão enterrados. Algo que valoriza muito a estética do lugar e que outras cidades brasileiras precisam copiar. Ao desfrutar de toda essa segurança em Gramado, eu quase me esqueço que, não muito longe daqui, a cidade de Porto Alegre enfrenta sérios problemas com violência. Eu até queria passar alguns dias por lá e conhecer a terra dos meus avós, mas, por essas e outras, eu tive que adiar esses planos. É interessante como o Brasil consegue compartimentalizar cidades e bairros. Em um canto, a violência e outras mazelas, já em outro canto, a beleza e segurança. Quando eu falei sobre Gramado no meu Instagram, eu disse que a cidade é sim comparável, ou em alguns casos até melhor que cidades no Canadá e na Austrália. Lembrando que eu morei por alguns anos nos 2 países. Quanto à questão da urbanização, basta comparar pelo Google Street View, e tirar suas próprias conclusões. Já no quesito entretenimento, atividades e clima, aí é algo subjetivo. E no último vídeo eu aprendi que falar bem do Brasil pode ser mais polêmico que falar mal. Então eu vou ser específico aqui e dizer onde que as cidades brasileiras perdem, mesmo quando têm boa qualidade de vida. Os salários. Aqui está um comentário onde eu expliquei isso no meu Instagram. Gramado é bom, sem dúvida, mas o salário do trabalhador não qualificado é muito baixo. É Brasil, né? Já no Canadá, mesmo em cidades ruins e frias, você consegue ganhar dinheiro como faxineiro. Eu gosto de Gramado porque eu trabalho online e sou nômade digital. Mas se fosse ainda garçom do Habib's, como eu já fui, eu me sentiria triste de ver tanta beleza e não ter grana para desfrutar de tudo aquilo. Pois é, esse problema dos baixos salários afetam o Brasil todo, infelizmente. Nesse quesito, mesmo a melhor cidade do Brasil perde feio para a pior cidade da Austrália ou do Canadá. Para quem procura emprego, qualificado ou não, e depende de salário, a matemática é simples e o assunto está encerrado. Há, no entanto, um número cada vez maior de pessoas que trabalham online. Eu faço parte desse grupo. Quando as fronteiras abrirem, muitos desses, brasileiros e estrangeiros, vão se deslocar para cidades, estados ou até outros países, não só por uma questão de enriquecimento cultural, o que é maravilhoso, mas também por uma questão financeira. 1.500 euros, isso é, 10 mil reais por mês, pode estar acima da média salarial do Brasil, mas para os padrões internacionais isso não é muito. Um casal de alemães, por exemplo, que faturam isso na Europa, podem escolher entre viver no limite financeiro numa cidade cara da União Europeia ou viver muito bem e guardar dinheiro num país como Turquia, Rússia, Geórgia ou até mesmo o Brasil, que para muitos será uma escolha mais interessante. O Brasil sempre teve potencial turístico, só falta avisar os gringos que o país não se resume em Rio de Janeiro e que agora, comparado com 2017, o país está com 40% de desconto para quem ganha em euro ou dólar.
Aproveitem a promoção! Já o brasileiro, que só tem renda em real, deve ter ficado puto com esse meu papo de promoção para gringo. Calma, meu amigo. Eu, em 2015, só tinha renda em real e estava gastando em euro. E quando a crise chegou, eu fiquei 35% mais pobre em poucas semanas. Eu já senti no bolso essa dor e não é fácil, mas eu aprendi uma lição. Quer você esteja no Brasil ou fora dele, ficar preso só na moeda real é uma péssima ideia. Por fim, é plausível que nas próximas décadas o Brasil tenha cada vez mais lugares desenvolvidos. Apesar da má administração e de todos os problemas que eu já citei em tantos outros vídeos, o Brasil é uma economia emergente, que ainda assim eu acho que tem salvação e muito potencial com certeza. Atrair turistas e nômades digitais é legal e isso pode dar uma forcinha para a economia, mas para atrair investidores milionários de dentro e de fora, o Brasil ainda tem muito que melhorar em termos de estabilidade política e econômica. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. O Brasil é rico ou pobre afinal? Clique nesse vídeo para descobrir. Ou clique nesse outro vídeo sobre as melhoras que o Brasil teve nos últimos anos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.